Boa noite a todos, boa noite, internautas. Nós estamos aqui, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre felicidade e vamos dar uma visão espírita, né, do espiritismo sobre a felicidade, tá? Então, todos nós estamos em busca da felicidade? O que vocês acham? Mas o que será que é ser feliz? O que será que é felicidade? Felicidade, será que felicidade é o ter dinheiro, coisas materiais? Ou será que felicidade é o poder? Então, é você ser dono de uma empresa e ter várias pessoas que são comandadas por você. Ou então, está um pouco na moda agora, ser um político e poder mandar numa nação inteira. Será que felicidade é isso? Pode ser saúde. Para aqueles que não têm saúde, às vezes a felicidade é ter saúde. Será que felicidade é ter um amor? É casar, constituir uma família? O que vocês acham? Não, eu acho que não. Eu acho que felicidade é ter sucesso, é ter fama. Então você vai ser um ator famoso, vai estar na mídia, ou uma cantora, né? Todo mundo te conhece. Para alguns pode ser felicidade isso. Ou então felicidade é a inexistência de problemas. Uma pessoa está cheia de problemas, então para ela a felicidade seria ela não ter problema nenhum, né? Será que é isso? Mas na realidade, todos nós estamos em busca dessa felicidade, né? Alguém aqui, em sã consciência, diria que não quer ser feliz? Todos nós queremos essa tal de felicidade que a gente está falando. E aí a gente procura ela em todos os lugares, cada um procura na sua maneira, do seu jeito e de diferentes formas. Agora eu vou dar um exemplo do que é felicidade, tá? Alguns exemplos. Será que felicidade é ter uma mansão como esta? Olha que mansão, gente. Com piscina, varandas. Depois que eu fiz esse texto, é que eu vi que essa mansão aí, ela é cenário de uma novela, né? E novela sempre tem, né? Aquelas coisas de felicidade, muito dinheiro, né? Será que felicidade é isso, gente? Ter uma mansão como essa? Não. Eu acho que felicidade é poder ter saúde, se alimentar bem, ter contato com alimentos saudáveis, ter um bom plano de saúde, ter tempo para fazer exercício. Vocês acham? Vamos indo. Não. Felicidade é ter o poder, como eu falei anteriormente. Dinheiro, talvez um iate como esse. O que vocês acham? Bonitão, né? Para outras pessoas, felicidade é ter uma família, ter filhos, né? Encontrar um amor. Então nós vamos ter ali um amor, né? A família, né? Felicidade é isso. E quando a gente não tem, a gente é infeliz.
Ah, já sei. Vou pegar, acho que é mais a parte masculina. Felicidade é ter um carro de luxo. Esse carro aí. Aí tem a historinha, né? Eu estava fazendo essa palestra, pus esse carro, achei ele lindão, né? Vermelho, bonito, né? Aí veio meu marido e fala: Lisete, isso daí é um Lifan, tem nada a ver. E eu acho bonito, né? Mas para alguns tem nada a ver. Muito bem. Então felicidade é isso, gente. É uma Ferrari, ó. Eu pus até o cavalinho ali. Felicidade é ter um carro como esse. O que vocês acham? Ou então, felicidade é ter o carro, a mansão, o iate, muito dinheiro, né? Ter um trabalho, ter uma profissão, ter saúde. Tudo isso junto e misturado. Estamos refletindo. E nós, gente? Será que a gente está condicionando a nossa felicidade a ter alguma coisa, algum acontecimento? Acontecer alguma coisa na nossa vida? Aí eu vou ser feliz? Ou ter uma mansão, um bem material? Será que a gente está condicionando a nossa felicidade a ter alguma coisa nesse sentido? Ou ter um amor? Aí eu só vou ser feliz se eu casar com aquele rapaz ou com aquela moça. Se eu não casar, o que acontece? Vou ser infeliz? Será que é esse o verdadeiro caminho para a nossa felicidade? Todos nós, os seres humanos, nós já estamos descobrindo as curas de diversas doenças. A tecnologia está muito avançada, né? Nós ouvimos a notícia quando ela acontece do outro lado do mundo, no mesmo momento em que ela está acontecendo. Nós já podemos viajar o mundo inteiro, né? Cada vez mais rápido, para outros planetas, para a Lua, né? Mas ainda a gente se sente insatisfeito. A gente não consegue atingir a plenitude total. Estamos insatisfeitos. Mas por que nós estamos insatisfeitos? Porque nós não temos a verdadeira coragem de realizar uma viagem que irá nos trazer essa tal de felicidade que nós estamos comentando. Essa viagem, ela irá nos aproximar da felicidade. Mas que viagem é essa, né? Que nós tanto procuramos? É a viagem ao nosso interior. É uma viagem de autodescobrimento. E, através dessa viagem de autodescobrimento, nós vamos ter que fazer algumas perguntas para nós mesmos. E quais são essas perguntas? Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? E por que eu estou aqui? Eu vou pedir para que vocês guardem essas perguntinhas, que mais adiante a gente vai voltar nelas. Então, cabe ao ser inteligente, que somos nós, né, encontrar a razão do porquê que nós estamos aqui na Terra. Estabelecer um padrão, estabelecer parâmetros, né, propiciando alcançar a nossa felicidade. Que nada mais é, gente, que o nosso desenvolvimento moral,
o nosso desenvolvimento intelectual, o nosso desenvolvimento espiritual e até, por que não, o material que nós falamos, né, das coisas materiais, enquanto, logicamente, a gente habitar esse planeta. E enquanto a gente não se resolva a fazer essa viagem, né, de autodescobrimento e se fazer essas perguntas, né, tudo vai parecer mais ou menos sem sentido. Nós vamos ficar insatisfeitos, né? E poderá trazer para a nossa vida, aqui encarnados, um desafio recheado de angústias, desencantos e aflições. Nós vamos ver muito choro e talvez choramos juntos também. Nós vamos ver muita depressão e talvez seja a nossa depressão. E vamos ver muita tristeza e muitas aflições. Mas não vou ser tão pessimista, eu vou falar para vocês que a gente pode alcançar essa felicidade aqui, agora, a despeito de todos os problemas que a gente enfrenta neste momento. E como que será isso? Basta que a gente olhe a vida com outros olhos e vamos mudar as lentes que a gente está enxergando essa vida, né? E que a gente enxerga os fatos. Então vamos mudar as lentes, né? Mudar a lente para enxergar a vida diferente. Eu vou pôr um monte de olhinhos aqui para vocês e vocês vão escolher um dos olhinhos, tem uns olhinhos até interessantes ali. Vão escolher um olhinho para que a gente possa mudar essa lente e mudar a maneira como a gente enxerga a nossa situação. Nós aqui, principalmente nós, que frequentamos uma casa espírita, né? A gente sabe que a gente não é só matéria, a gente não é só o corpo. O espírito, ele é pré-existente a este corpo e ele vai sobreviver a ele. Quando este corpo não tiver mais vida, o espírito vai continuar vivendo. É isso que a gente fala aqui nesta casa. A doutrina espírita nos ensina todo esse conceito e através dele é que nós vamos conseguindo entender todas as problemáticas que a gente vivencia aqui encarnados. E ela, né, a doutrina espírita maravilhosa, ela nos ajuda a entender todas as problemáticas dos relacionamentos. Por que será que eu não me entendo bem com o meu chefe? Por que será que eu não me entendo bem com a minha mãe? Por que será que eu tenho problemas de relacionamento com meu filho? A doutrina espírita também vai nos ajudar a entender o porquê da dor. Por que tanto sofrimento? Além disso, ela vai nos ajudar a entender também as problemáticas do desamor. E à medida em que a gente lê os livros da obra codificada por Allan Kardec, a gente vai abrindo a nossa mente, abrindo a nossa cabeça para todos esses assuntos e muitos outros. No Livro dos Espíritos, na questão 614, Allan Kardec pergunta aos espíritos de luz: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos de luz nos respondem, normalmente sucintamente: a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira
para a felicidade do homem. Olha a felicidade aqui, gente. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Então, foi claro, só está dizendo que quando o homem se afasta da lei natural, né, da lei de Deus, é que ele é infeliz. Continuando ainda, no Livro dos Espíritos, questão 920. O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E os espíritos de luz nos respondem: não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Nós viemos aqui, encarnamos aqui para aprender. E por conta desse aprendizado, a gente acaba sofrendo também. Mas, veja o que eles nos dizem: depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Depende só de nós. Não adianta ficar fazendo dramalhão, não adianta fazer a coisa maior do que ela é, né? Vamos encarar a vida de frente. Continua ainda. Questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um, faz a infelicidade do outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Lembra que nós falamos? Uma pessoa é feliz quando tem um carro, outra pessoa é feliz quando tem uma casa. O que é a minha felicidade pode não ser a sua. Então, Allan Kardec, muito assim, esperto, ele perguntou aos espíritos: entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos de luz nos respondem bem direto ao ponto. Para a vida material, é a posse do necessário. Quer dizer, a gente tem que ter o necessário, a gente não pode ter o supérfluo. Pensem, nós temos supérfluo? É o que mais nós temos, né? Se eu perguntar aqui para as mulheres, quantos pares de sapato vocês têm no armário? Né? Bom, para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Continuando ainda, o que seria supérfluo para um não se torna necessário para outros, e reciprocamente, segundo a posição. Vê como Allan Kardec é esperto, né? Porque ele fala dessa história do supérfluo também, né? Eles nos respondem, mas com um puxãozinho de orelha, tá, gente? Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, vossos preconceitos, vossa ambição e todos os vossos defeitos ridículos, aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Quer dizer, a gente se apega tanto ao material, a gente tem tanto preconceito, a gente não sabe lidar com os diferentes. A gente tem muita ambição, gente. E, para completar tudo isso, os nossos defeitos, né? Que são inúmeros. Né? Mas isso, ele já nos alenta com essa frase aqui: aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Nós vamos ter muitas encarnações para poder aprender muito, né? Para poder evoluir e chegar mais próximo de Deus. Eles continuam ainda com a resposta. E aí eles nos dão um exemplo. Só que
Esse livro, né, o Livro dos Espíritos, foi editado em 1857. Né? Então, ele dá exemplo daquela fase de vida que as pessoas viviam ali. Então, ele fala ali, né? Sem dúvida, aquele que tinha 50 mil libras de renda e se encontra reduzido a 10, se crê bem infeliz. Claro, né, gente? Se você tinha 50 mil de renda, seja libra, seja o que for, você reduz a 10, você tem que dividir por 5 o seu orçamento. Né? Então você vai se sentir infeliz. Muito bem. Porque não pode mais fazer uma figura tão grande, ter aquilo que chama de posição. Né? Ter cavalos, lembra das carruagens? É daquela época, né? Lacaios, satisfazer todas as suas paixões, etc. Essa pessoa que reduziu os seus ganhos, ela se crê com direito a lamentar-se. Mas aí ele dá bronca, eles dão bronca na gente. Por quê? Quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio, e não tem um refúgio para pousar a cabeça, então a gente tem que pensar que aquela história do supérfluo e do necessário, né? A gente pode estar passando por uma privação, por uma redução de salário, uma redução, só que a gente tem sempre que olhar para os lados, e aí eles continuam, né? O sábio, para ser feliz, olha abaixo de si e jamais acima, a não ser para elevar sua alma até o infinito. Quer dizer, o sábio tem que olhar para baixo, olhar para os outros, ver que nós somos infelizes, mas tem gente muito mais infeliz do que nós, naquele exato momento, e que está passando por necessidades talvez muito maiores do que a que nós estamos passando, né? E que só eleva a sua cabeça para ter com Deus, né? Tem também um dos grandes filósofos da história que afirmou que são 3 os pré-requisitos para a gente conseguir a felicidade, né? E aí ele fala que é consciência reta, vida correta e coração em paz. Consciência reta, o que eu falaria para vocês? Deita a sua cabeça no travesseiro e você consegue dormir? Isso é consciência reta. Vida correta, posso melhor do que ninguém citar Jesus. Faça ao outro aquilo que você quer que faça para você, ou não faça ao outro aquilo que você não quer que faça a você. E aí o coração em paz é consequência das duas. De tudo isso que a gente refletiu, as questões do Livro dos Espíritos, né? A gente pode tirar algumas conclusõezinhas. A felicidade não está fora de nós, muito pelo contrário, está dentro de nós. A felicidade, ela é antes de tudo um estado de espírito. É uma maneira de ver a vida e não de um acontecimento. Ah, vai acontecer isso, então eu vou ser feliz. Ah, eu consegui aquilo, eu vou ser feliz porque eu consegui aquilo. Ser feliz é uma atitude frente à execução da tarefa que nós viemos desempenhar aqui na Terra e da qual a gente sempre se afasta, porque a gente se apega ao material, a gente tem muitos defeitos, né? A gente tem muita ambição, tem muito egoísmo, e aí a gente se afasta do principal, da tarefa que nós viemos desempenhar aqui na Terra. A verdadeira felicidade
consiste em fazer o bem e não é ter alguma coisa ou não ter alguma coisa. Existem vários exemplos na humanidade de homens, seres humanos, que foram felizes. E nós vamos citar alguns deles. Francisco de Assis, o homem que deu o nome para a nossa casa. Ele conquistou a felicidade na humildade, na pobreza e no serviço ao próximo. Lembrem, passagem famosa, que ele brigou com o pai, né? Largou tudo, inclusive a roupa que ele vestia, virou as costas e foi em frente. Ele foi ajudar os outros, né, a conseguirem ter uma vida melhor, né? Foi servir ao próximo. Outro exemplo é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era um sabedor religioso da época, né? E ele era Saulo, ele tinha o poder, ele tinha o dinheiro, mas ele usava tudo isso, com poder e dinheiro, ele usava para perseguir os cristãos da época, né? E ele fazia de tudo para perseguir os cristãos. E judiava, matava, né? Porque ele não via como aquelas pessoas mendigas, maltrapilhas, podiam ser felizes. Então, destoava do que ele pensava. Quando ocorreu aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, que teve aquele clarão, né? Não foi um encontro pessoal, Jesus já havia desencarnado. Ele se ateve a esse momento e percebeu o quanto ele estava errado, né? E aí ele virou Paulo, né? Que ele perdeu o poder temporal, né? Todo aquele poder que Saulo tinha, ele perdeu, ele virou Paulo e encontrou a felicidade trabalhando em favor do próximo e divulgando, né, o cristianismo para todos aqueles que queriam ouvir. Outros exemplos, Madre Teresa, Irmã Dulce, apesar de inúmeros padecimentos que sofreram, né, elas conseguiram encontrar a felicidade, na felicidade que podiam proporcionar aquelas pessoas carentes, doentes, que elas acolhiam e ajudavam e tentavam curar as pessoas. Outro exemplo, Gandhi, né, que encontrou a sua felicidade na luta pela paz, sem levantar sequer uma arma, né? Ele levou a Índia à independência da dominação do povo inglês. E ele foi feliz também. Disso tudo que nós conversamos, nós estamos refletindo, ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes. Somente nós mesmos é que regemos o nosso destino e somos responsáveis pelas nossas escolhas. Aí tem uma outra lei de Deus, que é a lei do livre-arbítrio. Nós podemos escolher tudo o que nós quisermos e depende de nós. As nossas escolhas dependem somente de nós. É lógico que isso vai acarretar uma responsabilidade por essa escolha. E aí nós chegamos, né? Se escolhemos certo, são os sucessos. Se escolhemos o errado, são os fracassos. E dos fracassos ou sucessos vão ser os produtos das nossas atitudes, construtivas ou destrutivas. Que aí nós temos a outra lei, né, natural, a lei de causa e efeito, que o Espiritismo tanto fala.
disso tudo, a alegria de viver deve ser uma norma de conduta de todos nós. Independente do que a gente esteja passando. Nosso principal objetivo é progredir espiritualmente. E quando a gente se afasta disso, lembra da questão, a primeira que eu apresentei? Quando o homem se afasta da lei de Deus, é aí que ele encontra a infelicidade. Nosso principal objetivo é progredir espiritualmente. Tomar cuidado, muitas vezes a gente constrói, né, castelos, a gente sonha muito, a gente se ilude muito, a gente investe em relacionamentos, e isso acaba nos condenando sempre a decepções crônicas, vitalícias. Temos que ter sempre em mente que a destinação do ser humano é ser feliz. Mas é sempre muito fácil a gente culpar os outros, gente. É fácil culpar o marido, é fácil culpar a esposa, é fácil culpar o chefe, é fácil culpar o amigo, ou é muito fácil, aconteceu isso, um acontecimento qualquer, por isso que não deu certo. Lembrar que a felicidade não é simplesmente a realização dos nossos desejos. E quando eu li isso, né, a gente pensa naquela criança mimada, né, que o pai e a mãe ficam cercando ele e tudo que ele pede, o pai e a mãe dá. Será que essa criança se torna uma criança feliz? Só porque o pai e a mãe suprem essa criança de tudo que ela pede? Não, gente. A felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos, mas sim a noção de que podemos nos satisfazer com nossas reais possibilidades. Então a gente tem que ser feliz com o que a gente tem, sem olhar para os outros e ver, ele tem isso, ele tem aquilo, o outro tem isso, tem aquilo. Não interessa, você tem que ser feliz com aquilo que você tem, hoje, agora. Nós realmente só encontraremos a felicidade na harmonização, no amor verdadeiro, na renúncia. Gente, renúncia. A gente só quer se abastar das coisas, acumular as coisas. A gente tem que renunciar. Na renúncia e no desprendimento. E, logicamente, o mais importante, na dedicação aos que sofrem, procurar diminuir as dores daqueles que estão sofrendo. Lá atrás, quando eu citei o Livro dos Espíritos, eles falam do verdadeiro sábio, né? Que é feliz porque ele olha à sua volta, né? E vê que a minha infelicidade não é nada perto da infelicidade daquele que está próximo a mim. Jesus, uma frase famosa de Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Ele nos fala que a verdadeira felicidade é um estado de permanência. E ela será alcançada em alguma das moradas do Pai, se não hoje aqui, encarnados, vai ser numa próxima encarnação, num próximo mundo, num outro momento, mas ela é destinada a nós. Allan Kardec também fala no Evangelho segundo o Espiritismo. A felicidade não é desse mundo. E quando ele fala isso, ele não quer dizer que este mundo, a Terra, é cheio de sofrimento, é um inferno, a gente veio aqui só para sofrer. Não. Ele nos fala assim, né, um vale de lágrimas, porque ele quer nos passar que o mundo é uma escola, que tem muito aprendizado, que a gente tem que tirar o aprendizado dessas situações que a gente vive. E, logicamente, precisa de disciplina, precisa de organização, né?
E quem não segue isso necessitará de mais tempo para o aprendizado, que é as sucessivas reencarnações que Deus nos permite para que a gente possa crescer, evoluir e alcançar essa tal de felicidade. Lembrar que o Espiritismo é uma ciência de observação. Ela nos mostra uma filosofia de comportamento, né? E aí ela nos explica quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos e por que nós estamos aqui. Lembra das perguntinhas lá atrás? Acima de tudo, a doutrina espírita nos faz refletir, né? Nos ajuda a sermos mais corretos, a sermos melhores, e nos explica que nós somos responsáveis pela nossa vida. Que Deus não castiga nem premia ninguém, né? Somos nós mesmos e depende de nós mesmos construirmos a nossa vida. Através das nossas escolhas, através do nosso livre-arbítrio, nós vamos ter consequências, ou boas ou ruins, de acordo com as nossas escolhas. A felicidade é possível quando buscamos Deus, sem reclamar, sem lamúrias, né? Com alegria, com autossuperação, logicamente exige esforço, dominação de nossas más inclinações, os nossos defeitos, gente. Precisamos sempre olhar isso. Nunca esquecer que nós somos filhos de Deus e Deus é Pai. Ele é amoroso, Ele nos dá todas as oportunidades que nós vamos necessitar. Encaremos então a nossa vida com os olhos do bem, com a visão do amor. E o Pai nos legou que a nossa felicidade se efetive já. Ela só não se efetiva porque nós não escolhemos isso. Não esquecer, gente, de abençoar o trabalho que a vida nos situou. Ah, mas eu não gosto do meu trabalho, meu chefe pega no meu pé, ele implica comigo. E daí, gente, olha para o lado, quantos milhões, nós estamos passando por uma crise, quantos milhões estão desempregados? Temos sempre que abençoar o trabalho que a vida, né, nos situou. Agradecer e aceitar a família terrena do jeito que os familiares são. Gente, ninguém muda ninguém. Eu vou ser feliz se o meu marido não colocar mais a toalha em cima da cama. Ninguém muda ninguém. Você que tem que mudar as suas atitudes e ter mais paciência, mais tolerância, para poder conviver com essa família, né, que Deus colocou naquele momento, naquela hora. Se nós estamos juntos, é porque tem que haver algum aprendizado ali. Então, sejamos mais cordatos, né? E não, então, impacientes. Tentemos ver o lado do outro, né? Porque assim nós vamos ter um convívio melhor. Enfrentar os nossos obstáculos com alegria e dinamismo. E assim, servindo, amando, haveremos de encontrar a tal felicidade que há muito espera por nós e nós que a deixamos tão longe. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço aos
aos amigos da internet. Espero que sirva, né, essa reflexão para todos nós e que nós possamos ser felizes. E para terminar, eu vou deixar um desenho de muita gente feliz, rindo, pulando, né, alegre, porque é isso que a gente tem que ser, muito feliz. Muito obrigada, gente.